Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a atividade 7 do caderno Trilhas de Aprendizagem 2. Essa atividade fala de ângulos e o uso do transferidor. Então, antes de ir para a atividade, a gente vai conversar um pouquinho sobre ângulos. O que são ângulos? Aqui eu tenho algumas imagens de ângulos, tá? Ângulos são quando eu tenho duas linhas retas que se encontram. Essa medida no meio delas é o ângulo, tá? Aqui na figura A, B e C, eu tenho aqui marcadinho os ângulos. Essa parte aqui que eu tô pintando de amarelo agora, são os ângulos. São pedaços de um círculo, tá? É como se fosse também um pedaço de uma pizza, eu posso pensar assim. Eu tenho aqui marcado 3 ângulos. É a medida que fica no meio do encontro de duas retas. Ó, vou pegar uma tesoura aqui para mostrar. Essa medida aqui no meio é o ângulo. Ele pode ser mais estreitinho, pode ser mais largo, tá? O ângulo é a medida que fica no meio de duas retas, é um pedacinho de um círculo. Aqui eu tenho mais algumas imagens de ângulos. Esse ali de cima, o verdinho, ele está quase completando um círculo, né? Tem outros que são menores, tá? E o que a gente vai ver agora é como medir um ângulo. Como é que eu vou determinar a medida? Se eu quiser falar para alguém, é um ângulo de tal tamanho, como é que eu vou dizer qual é o tamanho dele? Essa questão intrigou os matemáticos e pessoas há muitos anos atrás, né? Eles começaram a pensar como que eu vou determinar essa medida do ângulo. E aí eles pensaram, como o ângulo é um pedaço de um círculo, eles pensaram no círculo inteiro, numa volta completa. Vamos dividir essa volta em pedacinhos pequenos, e aí a gente vai dizer, bom, esse ângulo tem tantos desses pedacinhos, então a medida dele é essa. Esses pedacinhos pequenos que eles dividiram, eles chamaram de graus. Então, uma volta completa foi dividida em pedaços pequenos chamados de graus. Quantos pedacinhos pequenos, quantos graus tem uma volta completa? Alguém sabe? São 360 graus. Aqui a gente tem um círculo dividido em 360 pedacinhos. Os números estão de 30 em 30, os números que a gente está vendo, mas se for contar os risquinhos pequenininhos, são 360. Então, um círculo tem 360 graus. Por que 360? Bom, a gente tem um ano que tem aproximadamente 365 dias, então o 360 se aproxima da quantia de dias que tem um ano. Outro detalhe interessante é que hoje em dia a gente conta de 10 em 10, o nosso sistema de numeração é decimal, de base 10. A gente agrupa os números de 10 em 10. Mas naquela época, os babilônios agrupavam os números de 60 em 60, em grupos de 60. E se você for pensar no 360, é 60 vezes 6. Então, daí a gente tem uma justificativa, né? Por que 360? Outra questão interessante desse número é que ele tem vários divisores. Bem no início das nossas aulas online, as primeiras atividades do caderno Trilhas de Aprendizagem falava dos divisores de um número. O que são os divisores? São números pelos quais eu posso dividir e obter uma divisão exata, com resto zero. Então, o 360 é um número interessante nesse sentido, porque ele tem vários divisores. Muito bem, então um círculo foi dividido em 360 pedacinhos, que são chamados de graus, né? Um círculo tem 360 graus. E nós usamos este instrumento para medir o círculo. Alguns dizem que é uma régua redonda, a gente chama ele de transferidor. Aqui a gente tem a imagem de um transferidor também. Alguns transferidores têm uma volta completa, 360 graus, mas os tradicionais são assim.
mede até o 180. Como que nós vamos usar ele para medir? Bom, nós temos aqui o centro do transferidor. Eu não sei se vocês vão conseguir ver no meu, mas geralmente tem uma marquinha bem discreta, mas é o centro do transferidor. O cantinho do ângulo, vão ter duas retas, né? Bem no cantinho, vocês vão colocar o centro do transferidor. Uma das retas vai estar aqui embaixo, na linha de fé. Vocês estão vendo aqui no desenho onde está escrito linha de fé? Ela marca o zero. Tanto faz se for para a direita ou para a esquerda, tem o zero dos dois lados. Só que um zero é na numeração de dentro e o outro zero é na numeração de fora. Então, se a primeira reta que vocês usar apontar para o zero de dentro, vocês vão olhar os números de dentro. Se ela apontar para o zero de fora, vocês vão olhar os números de fora. Tanto faz, a medida, o resultado vai ser o mesmo, mas tem que observar isso quando for medir. Tá? Aqui a gente tem alguns exemplos. Ó, tem duas retas em vermelho. Bem no centro tá a pontinho, o cantinho do ângulo. Uma das retas está marcando aqui na linha de fé o zero da numeração de dentro do transferidor. Então, eu vou olhar aqui. 10, 20, 30, 40, 50, chegou no 60. A outra linha dele está no 60, marcando 60. Então, este ângulo tem 60 graus. Um outro exemplo aqui. Bem no cantinho, tá? O do ângulo está aqui no centro do transferidor. Uma das retas está marcando aqui no zero da numeração de fora, dos números de fora. Então, agora eu vou olhar nos números de fora. Aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Também mede 60 graus. A outra linha está marcando 60. Os dois ângulos têm a mesma medida. Os dois ângulos medem 60. Não estão na mesma posição, mas têm o mesmo tamanho, a mesma abertura. As duas retas têm a mesma abertura, 60 graus. Lá na apostila, vocês vão ter alguns ângulos para medir. Então, vocês vão ter que, no cantinho do ângulo, colocar o centro do transferidor. Uma das retas vai marcar o zero. E a outra reta, vocês vão ver em que número ela vai parar, que número vai medir. É a medida do ângulo, certo? Depois de medir, o exercício 2 pede para classificar os ângulos. Os ângulos têm nomes, de acordo com a medida. Se ele for menor que 90 graus, quando vocês medirem um número até 89, a gente diz que esse ângulo é um ângulo agudo. Eles são mais estreitinhos. Se for exatamente 90 graus, a gente diz que é um ângulo reto. Os ângulos retos são muito comuns. O encontro da parede com o chão, por exemplo, forma um ângulo reto. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma agenda aqui no cantinho, forma um ângulo reto. Os ângulos retos são bem comuns, a gente encontra bastante. Se esse ângulo for maior que 90 graus, um ângulo mais aberto, aí a gente diz que ele é obtuso. E outros ângulos especiais são um ângulo de meia volta, que é o ângulo de 180 graus. Ele é chamado também de ângulo raso, tá? E o ângulo de 360 graus, que é uma volta inteira, 360 graus, ok? Então, na questão 2, vocês vão classificar os ângulos do exercício número 1, dar um nome para cada um deles, certo? Mandem dúvidas, eu tento ajudar vocês no que for possível, tá? Procurem o transferidor, vocês geralmente ganham um transferidor no início do ano, junto com o material. Talvez esse ano não ganharam, mas no ano passado. Então, procurem no material de vocês o transferidor de vocês para poder fazer essa atividade, certo? Bons estudos, tchau, tchau. Até a próxima aula.